Boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo de análise de uma partida da seleção portuguesa. E numa noite que prometia ser histórica, acabou por não correr nada bem. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, Portugal entrava em campo em mais uma jornada da Nations League ou Liga das Nações e, sinceramente, era exatamente aquilo que eu estava a dizer no início deste vídeo. Uma noite que prometia ser histórica. Portugal deslocava-se até à Escócia, até à cidade de Glasgow mais propriamente e até ao Hampden Park, para defrontar a equipa local na tentativa de alcançar a primeira vitória em território escocês e poder garantir finalmente o apuramento à próxima fase. Mas infelizmente isso não aconteceu. E não só não aconteceu, como a nossa seleção, na minha opinião, fez a pior partida desta Liga das Nações. E agora dizem vocês, mas como assim a pior partida se dominou o jogo completamente? Sim, mas uma seleção marcadamente ofensiva como a nossa, jogando com um adversário como é a Escócia, e aqui com todo o respeito pela seleção escocesa, meus amigos, não podemos acabar esta partida com 0 golos no marcador e desperdiçar da forma como desperdiçamos. E ao fim e ao cabo, se analisarmos bem, o jogo não nos soube muito, sinceramente. Houve muitos períodos do jogo em que aquilo não sabia nada, não havia fio de jogo, não havia ideia de jogo e era apenas jogadores com grande qualidade técnica a trocar a bola. E isso sim, temos médios centros muito evoluídos do ponto de vista técnico, muito bem posicionados do ponto de vista tático, que é um facto. Por um lado, temos a seleção escocesa que taticamente organiza-se muito bem em campo, mas sinceramente, quando olhamos jogador por jogador, devíamos ter ganho esta partida de forma fácil. Mas enfim, vamos então analisar as vicissitudes da partida e começamos como sempre pelos 11. Ora, a equipa da casa, a Escócia, orientada por Steve Clarke, entrou em campo num 4-2-3-1 e tendo como principais referências o seu carrileiro esquerdo Andy Robertson, defesa esquerda do Liverpool, e ainda McTominay, que embora sem ser o avançado, recebia claramente todas as atenções na frente de ataque. Já Roberto Martínez entrou em solo escocês com um 11 completamente renovado e com um sistema tático também diferente. Jogou desta vez em 4-3-3 e fez 6 alterações comparativamente com a partida anterior. Fez então entrar António Silva para o lado de Rúben Dias, jogou ainda com João Cancelo a lateral direito e jogou com Vitinha, Palhinha e Bruno Fernandes no meio campo, tendo então um tridente ofensivo composto por Francisco Conceição à direita, Diogo Jota à esquerda e Cristiano Ronaldo no centro. Ora, e meus amigos, o que dizer então deste 11? Na minha opinião, um 11 muito mais bem conseguido comparativamente com o da partida anterior, pois acho que Portugal deve jogar sempre num 4-3-3 ou 4-2-3-1, numa formação mais ofensiva, como é evidente. Se jogar num 4-2-3-1 nunca deve ser um duplo pivô defensivo, e sim um defensivo e um ofensivo, ou seja, um box-to-box. Na minha opinião, esta seleção até se dobrou muitas vezes num 4-2-3-1 e até num 4-1-4-1 praticamente, com João Palhinha a ser praticamente o único homem do meio campo do plano de vista defensivo. E tendo então quer Vitinha, quer Bruno Fernandes como armador de jogo e depois com 2 extremos bem abertos nas alas e Cristiano Ronaldo na frente. Sinceramente fiquei bastante feliz por voltar a ver António Silva titular no 11, do qual irei falar um pouco no final deste vídeo, como sempre, e estava à espera de uma seleção muito mais balanceada ao ataque, até porque jogámos com 2 laterais puramente ofensivos, como é o caso de Nuno Mendes à esquerda e de João Cancelo à direita. Mas infelizmente, embora a ideia de jogo fosse bastante ofensiva, acho que Portugal não fez uma boa partida. Ora, e a primeira seleção a criar perigo foi mesmo a seleção da casa, a passagem do minuto 4, quando um bom centro de McLean foi assim cabeceado por McTominay sozinho no centro da área, mas Diogo Costa, debaixo dos postos, fez uma defesa segura. Portugal só conseguiria criar perigo à passagem do minuto 24, quando num livre mais descaído para o lado direito, Nuno Mendes, na tentativa de fazer um centro-chute, acaba por obrigar o guarda-redes da equipa da casa a uma boa defesa. Ora, e sem mais situações de perigo evidentes, chegámos então ao intervalo e com as seguintes estatísticas. Com 71% de posse de bola para a equipa das esquinas, Portugal tinha assim 12 ações na área adversária contra apenas 3 dos escoceses, tendo efetuado 7 remates contra 3, sendo os quais 2 contra 2 nos remates enquadrados. Ora, e muito sinceramente foi isto que eu disse no início do vídeo: muita posse de bola, muito controle de jogo, poucas ações na área adversária e remates ainda menos, com muito menos capacidade de jogo, com muito menos controle do jogo. A seleção escocesa rematou o mesmo número de vezes à baliza e, na minha opinião, com o mesmo perigo que nós o fizemos. Nós tivemos aquele centro-remate no Nuno Mendes e eles tiveram o cabeceante de McTominay logo a abrir o jogo. Por isso, na minha opinião, para a equipa que tínhamos em campo e com o adversário que tínhamos pela frente, a equipa de Roberto Martínez não jogou um caracol. Tinha que ter jogado muito mais, tinha que ter criado muito mais situações de perigo e tinha que ter ido a ganhar para o intervalo, pois ao fim e ao cabo a qualidade estava lá e os jogadores não podem dizer que estão cansados. Houve muitas alterações no 11, no entanto houve alguns elementos que não funcionaram.
e pedia-se muito mais atitude e ambição para a segunda parte. Portugal até entrou bem na segunda parte e logo à passagem do minuto 47, após uma boa jogada individual de Diogo Jota pela esquerda, com um bom centro atrasado, o Cristiano Ronaldo acaba por cabecear por cima. E à passagem do minuto 76, a resposta por parte da equipa da Escócia, numa boa jogada muito similar, mas pelo lado direito, com um bom cruzamento para o centro da área, McTominay acaba por chegar atrasado e não consegue conectar com a bola. E à passagem do minuto 86, a última grande jogada de perigo, já com Rafael Leão em campo, o mesmo com uma boa jogada pela esquerda faz um passo atrasado, e Bruno Fernandes com um remate de primeira, testava assim a atenção de Gordon, mas o guarda-redes escocês fazia uma defesa segura. Chegando então ao final da partida, tínhamos as seguintes estatísticas, onde se pode ver que Portugal dominou claramente a partida. Tendo tido 68% de posse de bola, Portugal teve 46 ações na área adversária contra apenas 9, tendo efetuado 14 remates contra 4, no entanto apenas 3 contra 2 nos remates enquadrados. Bom, e chegado então ao final da análise da partida, vamos então falar do único elemento do Benfica que teve em campo. E estamos a falar de António Silva, que desta vez mereceu a titularidade por parte de Roberto Martínez e, na minha opinião, acabou por cumprir. Teve um total de 8 passos progressivo, mais de 80 ações com bola e, na minha opinião, não comprometeu. Teve apenas 2 perdas de bola, na maior parte das vezes conseguiu resolver e ainda teve um desarme. Foi um jogo calmo, na minha opinião, para António Silva e apenas foram apanhados os 2 centrais desprevenidos em 2 ocasiões. Nas duas ocasiões, o mesmo interveniente era McTominay, numa conseguiu cabecear a baliza, na outra não conseguiu conectar com a bola. No entanto, embora eu acho que quer Rubem Dias, quer António Silva tenham tido boas prestações, têm que estar mais atentos, pois McTominay falhou nas 2 situações, mas um avançado de calibre maior poderia não falhar. E já aqui, relativamente ao MVP da partida, aqui para mim sim a grande notícia, o MVP Vitinha, e uma vez mais, o jogador português a ter uma grande prestação. Já o tínhamos visto render ao mais alto nível no europeu e acho que cada vez mais passa a ser o grande construtor de jogo da equipa portuguesa. Com 8 recuperações de bola, muitos passos progressivos e uma capacidade de passe e de acerto acima dos 95%, mostra uma vez mais que é um grande condutor de jogo e um grande armador de jogo. E, na minha opinião, o grande box-to-box desta equipa portuguesa. E isto sim, de cara ao futuro, na ausência de Bruno Fernandes ou na sua incapacidade de produzir jogo ofensivo, acho que podemos entregar perfeitamente a batuta a Vitinha e assim não vamos ficar defraudados, pois o jogador português cada vez está mais crescido e as suas exibições dentro de campo mostram isso mesmo. Relativamente à seleção de Portugal e a Roberto Martínez, o que dizer então? Acho que esteve bem na construção do 11, alguns jogadores eu posso concordar mais ou menos na sua introdução como titulares, mas lá está, a equipa à partida parecia bem capaz para derrotar estes escoceses. Em termos de substituições, Roberto Martínez operou 5 substituições, meteu Rubem Neves, meteu Rafael Leão, meteu Bernardo Silva e mais tarde, já perto do final da partida, ainda pôs João Félix e ainda Nelson Semedo. Tentou mexer com as peças, mas sinceramente pedia-se mais esta seleção portuguesa e não uns churrilhos de centro para a área, pois não fez qualquer sentido que Portugal acabasse esta partida a fazer esse mesmo chuveirinho, centros e centros sem fins para a área. Este não é o futebol de Portugal. Portugal é bola no pé, é desmarcações entre linhas, é 1-2 e é centros para a área sim, mas normalmente bolas rasteiras. Pois é um facto que temos Cristiano Ronaldo, que é um bom cabeceador, mas normalmente o nosso futebol não se caracteriza por esse tipo de jogo. Caracteriza-se mais por bola no pé e jogadas bastante mais bem conseguidas, bastante bem trabalhadas. E não foi o caso. Sinceramente, Roberto Martínez não tem toda a culpa, os jogadores também têm alguma culpa, mas é um facto que a partida, na minha opinião, não foi bem conseguida. No entanto, podemos ver aqui pela classificação, Portugal continua a liderar, graças ao empate entre aos dois principais rivais de Portugal, e estamos a falar então da Croácia e da Polónia, e agora Portugal mantém então os mesmos 3 pontos de vantagem sobre o segundo lugar, mas agora tem 6 pontos sobre o terceiro lugar, bastando apenas o empate num dos próximos jogos para poder garantir matematicamente a passagem à próxima fase, e ao fim e ao cabo esse é o objetivo. Esperamos que Portugal melhore, esperamos que entre em campo daqui a um mês numa partida bem mais conseguida, que o 11 seja bem estruturado, que seja bem trabalhado, mas o que se pede é mais garra e mais ambição a esta seleção portuguesa. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e força Portugal!